Aqui. Já vamos começar caindo, né? Porque eu sou assim. Oh, Deus. É cada tombo que a gente leva para fazer uma live. Ok. Não vou gastar meu inglês. Não vou gastar meu inglês, tá? Porque não pode. Vou convidar o teacher. Olha ele aí. Nossa, gente. Olha que teacher mais lindo. Beautiful. The beautiful. Carol, tudo bom? Boa noite, meu querido. Boa Tudo noite, como é que bem? você tá? Eu tô tentando não cair, Alex, mas eu não sei. Você já sabe que se eu não cair, derrubar nada aqui não sou eu, né? Cara, Então... a gente levanta. Tenta não. Ah, descobri, peraí. É porque assim, eu tive que expulsar a minha gata da cadeira, eu Tadinho. pedi delicadamente. Eu pedi delicadamente pra ela assim, dá licença pra mamãe, a mamãe vai conversar com o tio Alex, né? É, Opa! Aí ela pegou e falou assim: ah, eu tenho uma mini pantera em casa, Alex. Aí eu falei: não, mas é rapidinho, agora mesmo você volta. Eu ah, tive que tirar na marra, levei 2 unhadas, mas eu estou viva, eu acho. deixa ela, tadinho. Deixa não, Alex, ela estragou meu negocinho de segurar o celular aqui, tá? Mas é só pegar. Gato é assim mesmo. Gente, amo. Você tem 2 filhas, né? Vocês são 2 filhas que vocês possuem, né? A gente Nós fez um somos dois, esquema dois aqui. petzinhos aqui. 2 cachorros e agora tem 2 passarinhos também. Coisas de Emanuel. Por falar nisso, encontrou a calopsita? Ah, do menino É lá. utilidade pública. Somos a utilidade pública também. Era de um amigo do Emanuel lá, me parece. Acharam sim. Ai, que bom. É. Que legal. Parece Peraí, que Alex, acharam. deixa só eu arrumar aqui, porque agora acho que agora vai dar certo. Ah, tá bom, fica meio tortinho. Alex, muito obrigada. Foi muito legal porque eu recebi um tanto de feedback ontem, né, depois do Ah, estresse, o pessoal interagiu aí? bastante. E muita gente curiosa Ah, para saber sobre o que a gente ia falar e muitas dúvidas, foi bem legal, muitas mensagens assim. E boa noite para todo mundo que está chegando agora. Alex, só aqui. vamos começar assim. Primeiro, esse projeto Novas Conversas, né, para quem está chegando agora, é um projeto bem antigo. Que na verdade surgiu somente elas, que eu conversava com mulheres empreendedoras, né? Do somente elas foi surgindo um assunto, surgindo outro, nasceu novas conversas. E entre eles o profissões, e agora está entrando o desenvolvimento, Hum, né, pessoal e profissional, que está bem legal. Tá dando crias, assim. Se apresente, fala um pouquinho de você e como que surgiu essa questão do... Eu não vou falar errado, gente, que meu inglês é péssimo. Mas e como que surgiu essa questão do professor de inglês particular, né, o private teacher? Se é. presente para nós. Tem uma demanda antiga, né? Que, assim, eu sou professor, meu nome é Alex, né? Sou daqui de Uberlândia mesmo. Tenho 50 anos de idade já. Nossa Senhora, ai, esse ano é 51, pelo amor de Deus, Carol, não fala isso Da, não. da, Enfim, daqui 5 anos. não, Peraí. pula essa parte. Já dou aula tem pouquinho tempo, assim, sou iniciante no ramo, tem só 33 anos, né? Tem só trinta e On, três anos que eu dou aula de inglês. ontem. Comecei lá atrás, quando eu ainda fazia faculdade de biologia. Comecei dando aula de inglês na Number One. Nossa, que escola antiga. Era lá na Vigário Dantas, lá embaixo. Nossa, Number Que One. legal. Cabeça agora voou lá. E depois eu fui convidado para trabalhar na Wizard. Fiquei uns 15 anos, 14, 15 anos na Wizard. E depois, aí, sim, mas trabalhei na Wizard de Uberlândia, trabalhei em São Paulo, né? Porque eu fiz uma carreira na Wizard. Comecei como professor, fui para coordenador, depois eu fui treinador, depois eu fui gerente de franquias, depois eu voltei para professor. Aí teve uma época da minha vida que eu tive um probleminha de saúde, voltei para Uberlândia, e daí eu fui
trabalhar na Excellent Global, uma escola que tem aqui em Uberlândia. Saí da Excellent e montei a minha empresa, né, que já tem quase 6 anos já, e atendendo demanda realmente dos meus alunos que sempre quiseram aulas particulares, porque o mercado não tinha isso. Você tinha muito as aulas VIP nas escolas, né? Mas os alunos Uhum. perdiam muito, porque se, além de ser muito caro na época para os alunos, o aluno que perdia uma aula, é assim, ele fazia uma aula, pagava por ter um atendimento exclusivo e não tinha esse atendimento, né? Porque as escolas não dão, assim, na verdade, muito suporte. Então, comecei a dar aulas particulares e atendendo isso. Saí da escola e comecei a trabalhar no meu negócio. Que eu já tinha minha empresa anteriormente, né? E até um amigo meu, me permite mencionar, o Fabiano, lá do. Ele é Não, sim, pode. diretor do Sebrae, ele que me motivou bastante na época, né, a ter o meu negócio, me ajudou com tudo, abertura de empresa, com tudo. Nossa, ele fez tudo para mim, assim, meio que me empurrou. Vai, deixa de ser bobo, vai trabalhar para você. Vai, É isso, vai e faz. vai e faça isso. Aí fui e fiz, e tô aí até hoje, graças a Deus, muito sucesso, sempre com bastante aluno, que hoje na nossa live nós temos vários alunos aqui que estão aqui, alguns amigos, vários amigos também, né, que já foram alunos, amigos que se tornaram amigos, amigos que se tornaram alunos, né, então tem de tudo. E estamos aí hoje trabalhando com aulas online, né? Essa pandemia, graças a Deus, assim, só reforçou o meu trabalho, porque como eu já dava aula online, então não foi nenhuma novidade, foi justamente esse nicho que era uma necessidade dos alunos, né? Porque como o meu público é mais focado assim para empresas, alunos que são empresários ou são executivos de empresas, diretores, gerentes, então eles não têm muito tempo de ficar se locomovendo, saindo de um lugar para o outro, porque muitos alunos às vezes tinham que fazer uma aula de 1 hora, ele gastava duas, porque meia hora para chegar, 1 hora de aula, mais meia hora para voltar. E você sabe. E você sabe que esse Né? público não tem muito tempo para gastar. Aliás, a gente não tem muito tempo para desperdiçar, né? Então, a aula online somou nisso e garantiu com que o aluno tivesse o tempo dele maximizado, né, Carol? Então, com isso, tipo, o aluno tá lá trabalhando e de repente, ó, deu hora da aula, ele para o que ele tá fazendo, porque ele já sabe que ele tem aquela hora, liga o computador, fazer uma aula, desliga o computador e bora voltar para a vida, né? Então, assim, A gente hã? Engraçado, Alex, a gente falou sobre isso ontem na live, né? A questão da gestão do tempo e produtividade para você. Ah, mas será que eu não tenho tempo de aprender algo novo, de começar um curso, né? E é que você acabou de falar, hoje, com essa questão do online, de usar essa ferramenta, é muito prático. Só não aprende quem não quer, gente. Não tem como mais ter Só não faz desculpa. realmente, eu também falo isso, só não faz quem não quer, porque todo mundo que tem interesse faz, né? As pessoas bem-sucedidas sabem muito bem o que que é isso, né? É o famoso time management, né? Você pode observar Uhum. que as pessoas que têm sucesso, que sabem que hoje estão em algum lugar, numa empresa, na vida mesmo, assim, as pessoas que têm sucesso souberam administrar o tempo, né? E sempre estudaram, independente do que seja, um curso, um idioma, não importa o que, né? Sempre arranjaram tempo porque sabem que é necessário, né? Aí Então, quem Alex, culpas, né? aí já começou a cortar minha internet aqui. Eu tô perto do Rio, não é Corgo, do Rio, né? Alex, você acabou de tocar num ponto. Profissionalmente, né, não tem como. Hoje, aquele diferencial do seu currículo vai ser essa questão do inglês. E o inglês é uma língua universal, né? Ela é falada em tudo quanto é lugar. A gente, infelizmente, no Brasil, a gente não tem essa cultura de aprender nas escolas quando a gente entra, né? Igual outros países. Não vão muito longe. Por exemplo, Portugal já aprende na escola pública o inglês e um outro idioma. Aqui a gente não tem isso. E hoje, para o profissional, igual você falou, você trabalha, vou pegar o link. Você trabalha somente com executivos ou você também dá aula para estudantes, para músicos, Qualquer pessoa que artistas? tem Como que é interesse, a sua cartela? interesse. Eu citei os executivos, empresários, pessoas gerentes, Uhum. porque é o meu público inicial, né? Foi eles que me fizeram começar. Eles falaram, Alex, eu preciso, você quero fazer com você.
e foram eles que me motivaram a iniciar, né, lá atrás. E são os que estão comigo até hoje, né? A maioria são sim, mas eu atendo estudantes, eu tenho estudante em Curitiba, eu tenho estudante em Patrocínio, Doradoquara, né? Então, assim, isso também abriu essa facilidade da internet, né, das aulas online, abriu também o leque de atuação também, né? As cidades que eu atinjo hoje, igual eu tenho aluno me assistindo aqui que trabalha na Argentina, né? Olha, que legal. Ele é de Foz do Iguaçu, mas trabalha na Argentina, né? O filho dele em Curitiba. Eu tenho uma aluna também que está assistindo aqui. Ela começou a aprender inglês por causa dos negócios dela que ela tinha na China, né? Então ela precisava Olha, de idioma. Então, assim, são coisas e a gente fica feliz de saber que, de uma certa forma, um pouquinho ou muito, a gente contribuiu e ajudou, né? A atingir o objetivo deles, né? Mas qualquer querendo, não tem como não fazer. essa globalização, ela veio com tudo, né? Assim, esse dia eu estava conversando com uma colega e a gente, poxa, a gente ouviu falar em globalização no primeiro colegial. Tá, eu não lembro qual. Pera, não, não lembro. Eu sei que tem uns animal. E a gente teve um professor fantástico, né? Ele dava aula, Alex, ele dava aula sentado na beira da mesa. Ah, ele era chiquérrimo, assim. O Alberto. Não sei se era o Alberto ou o Carlos Alberto. Eu sei que, assim, ele era sempre muito bem vestido, sabe? E ele dava aula sem escrever nada no quadro. Aham, E sem um livro. E você ficava louco com as aulas dele, assim. Então, e eu lembro da minha primeira aula de inglês na quinta série. Faz aham. tempo. Né? E a professora também era fantástica. Vou aproveitando. Ah, tem alguma. Vou para as perguntas, tá? Fica à vontade, cara. Alex, Você que manda. tem umas perguntinhas aqui. Ah, Ah, tá. Tem alguma diferença? Ou sim, não, peraí, ele perguntou o seguinte: eu aprenderia melhor num curso dentro de uma escola de idiomas ou individualmente? Ou isso aí vai de pessoa para pessoa? Carol, isso aí vai de pessoa para pessoa, porque vai da necessidade do indivíduo, né? Tem pessoas que se sentem melhor em grupo, tem pessoas que se sentem melhor sozinhas. Então, assim, é difícil você falar qual a melhor forma para a pessoa. Não existe uma fórmula mágica para cada um, Uhum. né? Assim, para todos. Cada um por isso que nós somos indivíduos, cada um é individual. Você sabe, você vai ver, você vai sentir qual a sua melhor. Tem gente que em grupo funciona muito bem. Tem gente que faz aula particular e sente aquela necessidade de ter alguém, sabe? Eu já tive casos de chegar aluno falando, nossa, professor, podia ter mais alguém na nossa turma, né? Podia pôr mais um aluno, dois. Aí eu falo, beleza, vamos arranjar alguém. Aí arranja alguém e fala, não, quero voltar a fazer sozinho. Sabe? Mas assim, essa interação, ela é boa, ela é necessária, né? Ela é interessante, porque chega um momento, assim, vou falar por mim, tá? Eu, como professor, eu me preparo muito para dar as aulas. Então, assim, eu conheço cada aluno meu a fundo, eu sei o que que você faz, o que que você gosta, o que que você não gosta. Então, durante uma aula que a gente começa a conversar, eu sei explorar isso muito. Só que assim, às Hum, vezes tem pessoas, pode ter professores que já não têm esse feeling. E aí, um outro aluno é interessante, porque esse aluno faz esse papel de buscar mais informações, sabe? Então, assim, tem alunos que eu sento assim, começa uma aula que a gente começa a conversar, vai uma hora de aula assim que você nem vê passar, porque a gente começa a conversar e vai falando, vai falando, vai falando, vai explorando e fica, né, no final tá todo mundo, assim, o aluno tá bem à vontade falando, né? E já tem vezes que precisa de alguma outra pessoa para ter essa maior interação. Varia muito, Carol, não tem assim uma fórmula, realmente não. uma forma, né? Vai da pessoa. Inclusive, pode falar. Não, Alex, pode falar. Tem pessoas que são mais tímidas, por exemplo, não gostam de fazer em grupo por causa da Uhum. timidez. Não pela interação com outros, mas a timidez, né? Tipo, nossa, eu não consigo falar.
né? Eu fico fechado, se bloqueia. E sozinha elas. Então, assim, é muito de cada pessoa para pessoa mesmo, Vai sabe? muito da personalidade da pessoa, né, Alex? Muito da individualidade dela, né? Tem forma. Então, você falou aí, meio que respondeu uma pergunta também. Existe um método mais rápido de aprendizagem? E você acabou falando, respondendo duas. E a outra, eu não sei nada de inglês. E Aham. o bloqueio, assim, nossa, eu não. Existe um método mais rápido para aprendizagem e eu não sei nada de inglês. Eu consigo começar a aprender inglês? Quanto tempo demora? Não. Bom, três perguntas, na Tem, verdade. vai da sua necessidade. Carol, eu assim, nesses 33 anos dando aula, eu já vi de tudo. De tudo que você Hum, pensar e imaginar, e ainda continuo vendo. E ainda continuo vendo. Eu já tive uma aluna que ela em 2, 3 meses de aula, não vou mentir, uns 3, 4 meses de aula, ela fazia aula todos os dias, 2 horas por dia. Ela começou do zero e falou muito bem, muito bem. Mas ela tinha uma motivação muito grande que ela precisava ir aos Estados Unidos falar com o assassino do filho dela. Então, assim, uau! pôs na cabeça que ela queria falar inglês porque ela queria falar com o cara. Sabe? Ela ia para o julgamento do cara e ela queria falar com ele. Então ela não queria ninguém falando por ela. Sabe? Ela queria saber falar. Em 4 meses ela aprendeu muito bem. Mas assim, ela fazia aula todos os dias, segunda a sexta, 2 horas de aula todos os dias. Tá? Tem pessoas que querem aprender para poder fazer o seu negócio, não depender de outras pessoas, igual Uhum. eu tenho alunos que fazem negócio no exterior e às vezes precisa contratar um intérprete e assim, você sabe que malandro tem em todo lugar, né? Às vezes a pessoa não é tão sincera, não fala tudo que precisa ou deixa de falar alguma coisinha. E essa aluna, por exemplo, ela começou a fazer e percebeu que realmente ela estava tendo um probleminha ali. Nada demais, assim, mas que ela sozinha, ela começou a se entender melhor com os fornecedores dela, sabe? Uhum. Ainda mais quando hoje essa questão do e-commerce, é tudo importado é mais fácil, né? Você adquirir Isso, um produto de qualidade fora e realmente você acaba falando, vai que traduz, né, Alex, um contrato errado, isso, alguma né? coisa É assim. muito complexo. Um método melhor não tem também. Falar esse método é melhor do que aquele. Por exemplo, tem vários métodos. Você tem mnemotécnica, você tem neurolinguística, você tem os tradicionais, né? Que é IAS de cultura, CCAA, FISC, sei lá, métodos assim, você tem métodos da Wizard, sei lá, vários métodos. Isso é qual a pessoa se desenvolve melhor. Então não tem um método que você fala assim, esse é melhor do que aquele. Às vezes você fala, é igual um cabeleireiro. Você tá lá, você tem o seu cabeleireiro, que você acha ele maravilhoso. Aí você indica para outra pessoa, a pessoa vai lá e o cara não acerta o corte dele, sabe? E assim, mas eu Falei eu. cabelo com fulano que me cobra R$ 100 para fazer o corte só, sem nada, sem escova, sem nada. Ele é perfeito, maravilhoso, beleza. Mas aquele ali que cobra 20, ele faz um corte tão top, cara, tão bom também, sabe? Então, assim, não tem um método que é melhor do que o outro. Tem um método que você se adaptou melhor, sabe? Qual método foi mais eficiente para você? Então, você às vezes começa numa escola e aquele método lá que muitas vezes julgam ruim, que não funciona, que não sei o quê. Então, assim, eu nunca gosto de falar aos outros, falar assim, Alex, mas esse método que você trabalha é o melhor? Ele é ótimo. O que eu trabalho é ótimo. Mas eu não sei se é o melhor para você. Então, vamos começar a fazer e aí você vai sentir. Eu posso garantir que 90% das pessoas que fazem, né, que 90% das pessoas que fazem inglês nesse método que eu utilizo, se dão muito bem e saem muito bem, né? Aí, ó, o Aquilino entrou aqui agora, ó. Aquilino é um ex-aluno que hoje é um grande amigo, né? Tava falando aqui das suas aulas. Alex, você já tem algum aluno, por exemplo, que a gente, né? Eu trabalho, tenho um monte de contato com músicos, né? Também compositores. Uhum. Então, assim, vamos cantar em inglês. Em inglês ou em bromation, né? Então, você. Peraí, para que eu vou chegar lá, senão eu vou pular as perguntas, senão o Tá. pessoal briga comigo. A gente está falando de métodos na questão de idade. Bloqueios do ensino médio. Hum. Nossa, eu no ensino médio eu comecei uma aula de inglês. Ai, não quero isso, não, Deus me livre, guarde e tal assim. Você
isso atrapalha? Você trabalha com... Já teve Carol, algum caso assim, de alguém que eu chegou com costumo bloqueio dizer daquele... assim, eu costumo dizer, enquanto professor, enquanto coordenador de escola, que eu já fui coordenador pedagógico, Uhum. eu dava treinamento para os professores. Eu sempre falei assim, e eu acredito muito nisso. Se o aluno não aprende, a culpa não é do método, a culpa não é do aluno, a culpa é do professor. Porque o professor ele tem que estar atento aquela pessoa que chegou lá para fazer um curso, não importa onde, não importa qual escola, ele chegou confiando naquilo, porque você prometeu alguma coisa para ele, olha, você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Se ele não aprende, então ele confiou aquilo a você. Ele está investindo o tempo dele, o dinheiro dele, é um investimento. Eu sempre vejo o aluno, não só o salário que ele me paga, ele não me paga uma mensalidade, não, ele está investindo nele. Aquilo que ele me paga é um investimento. Então eu tenho que entregar para ele aquilo que ele me pagou. Eu tenho que devolver para ele além do que ele me pagou, certo? Eu tenho que dar a mais. Não é só o que ele me pagou, eu tenho que entregar a mais. Eu acho que eu tenho conseguido, tanto que eu estou aí há tantos tempos. Então, quando o aluno não aprende, a culpa é do professor. Esses bloqueios, o que acontece? Provavelmente não teve um professor legal, uma pessoa que foi zombada. Às vezes ela falava, outras pessoas riam. E o professor não observava isso, deixava rolar. Muitas vezes eu brinco com os meus alunos, né? Eu falo assim que professor não pode rir de aluno. Eu rio. Ixi, eu dou risada, tiro sarro, Também. aluno erra, mas assim, eu respeito o meu aluno, eu tenho respeito por ele, sabe? Assim, por mais que eu brinque nas aulas, eu conto piada, eu disperso, mas é uma dispersão, todas as minhas dispersões, elas são muito, muito planejadas. Eu não bato papo à toa, eu não conto uma piada à toa, sabe? Assim, às vezes tem hora que eu esqueço, o que a gente tá falando? Tem hora que acontece, sabe? A maioria das minhas discussões são bem planejadas. Se eu paro para contar um assunto, eu nunca contei um assunto aleatório demais, sabe? Qualquer aluno meu pode perceber que se eu conto uma piada, sempre tem alguma coisa a ver com o que eu estava fazendo. Então, se esses alunos têm esses bloqueios, eu imagino, e por experiência, né, porque eu não estudei Uhum. pedagogia, não fiz psicologia, não tenho nada dessas abordagens, que é por falta de capacitação do professor naquela época, sabe? Porque assim, tem pessoas que são tímidas e em algum momento ela pode ter sido zombada, sabe? Não falo Sim. zombada diretamente. Às vezes uma forma que o professor corrigiu, ela pode ter se sentido ofendida, sabe? Eu tenho muito aluno que fala assim, nossa, professor, mas você é grosso, hein? Você parece um cavalo, você dá cada patada na gente, sabe? Não é, eu sou, sabe? Mas assim, eu dou patada, porque eu sei que ele consegue. Tô dando bronca não sei, porque eu sei que você consegue fazer. Eu tô te dando um ralo porque eu sei que você consegue fazer melhor, sabe? Eu quero te tirar o seu melhor. Não é porque eu sou chato, porque eu sou mal, porque eu sou ruim, sabe? Não, mas assim, tem hora que eu dou patada mesmo. E não é Tá, mas a patada é em inglês, né? não, né? Não. A cair. Eu falo assim, presta atenção, tá ouvindo? Ai, ai. Gente, me escuta. Aí eu fico bem sem educação. Mas, como diz uma amiga minha, é com amor. Assim, com amor. Love. Love's in the air. Esses Alex, ah, eu te avisei que se eu não caísse, não seria eu. ah, Falando essa questão de patada. Ah, tá. As suas aulas são todas em a conversação em inglês desde a primeira aula ou é com o tempo mesmo? Primeiro não, você vai fazer uma avaliação, assim, não. Isso, calma, gente, a gente tá conversando sobre inglês, relaxa. isso é uma coisa muito controversa, sabe, Carol? Porque muitos métodos e metodologias Hum, insistem que o professor fala inglês o tempo todo em sala de aula. Carol, é verdade. vou usar um termo popular, broxante. Por quê? O aluno que não sabe nada, como que eu vou falar em inglês com ele no primeiro dia de aula? Como que eu vou manter uma aula só em inglês? Ele vai sair de lá frustrado, porque ele vai entrar numa sala, ele vai começar a assistir aquela aula e falar assim: puta merda, eu não sei nada
e não aprendi nada, porque eu não estou entendendo nada do que esse professor está falando. Então, para Tem. alunos que estão no método que eu utilizo, eu falo português e o aluno fala inglês, certo? Eu falo português, o aluno fala inglês. Com o tempo, eu vou mesclando até que eu só fale inglês. Mas mesmo assim, eu também falo uns português no meio lá, eu solto uma piada, vou brincar, aí eu falo um pouco de português também. Porque a cabeça dói, tem hora, sabe? Então, assim, o aluno cansa. Porque esse método é um método que eu utilizo, ele é muito dinâmico. Então, o aluno tem que ficar falando o tempo todo. Então, a cabeça cansa. Então, assim, é onde que eu te falei, voltando lá. Às vezes eu conto uma piada, eu conto uma coisa. Tem motivo de eu fazer essas graças, sabe? Uhum, sim, sim. No fundo, acaba tendo uma pedagogia, né? Uma didática, querendo ou não, É, né? e no Olha, o seu ex-aluno tá falando assim que é patada em português. mas é com amor, viu, Aquilino? Aninha, obrigada. A Anli tá aí. A Anli, hoje eu dei aula para ela. Ó. Aí, então, Olha, que aí o que acontece, Carol? Então, assim, desculpa, me perdi. Essas bloqueios são disso, muitas vezes, sabe? Das pessoas, do jeito que a pessoa foi tratada lá atrás. Eu imagino, tá? Porque assim, eu tenho muitos alunos que chegam para mim e falam: Nossa, detesto português, detesto inglês, pelo amor de Deus, a minha empresa mandou fazer, vou ter que fazer. A hora que vê, fala: Professor, você me fez gostar de inglês, sabia? Nossa senhora, que não sei o quê. Nossa, se eu soubesse que era bom assim. Porque inglês hoje, Carol, também voltando num tópico que a gente já falou, não é mais diferencial. Inglês hoje é Uhum. obrigação em qualquer empresa, sabe? Qualquer empresa hoje inglês é obrigação. Hoje diferencial é você falar um mandarim, você falar um... Né? Um alemão, um turco, Nossa, ele tem um né? idioma a mais, mas em inglês você fala assim, eu falo inglês, a pessoa já olha pra você e fala assim, tá, legal, o que mais? Sabe? Não, Porque Alex, inglês isso é é verdade. ação. Inglês é... Isso é verdade porque eu lembro que eu fui fazer um concurso em São Paulo há uns anos. Oh, Deus, tem muitos anos. E durante a espera lá, né, para fazer a prova, aí eu ouvi nas conversas assim, todo mundo muito nervoso, que era um Ah, concurso para. Concurso deixa a gente nervoso. E eu lembro que a menina falou assim: Nossa, eu fui levar um currículo ontem, que a prova foi acho que foi no aham. sábado ou no domingo. E aí eles perguntaram pra mim assim, eu coloquei em inglês, né? Aí ela pegou e falou e perguntaram pra ela, o recrutador, quais outros? Mas é, ué. Tá te cortando, gato. Tá Oi, cortando, só tô vendo essa barbinha, essa boquinha. Agora melhorou. a posição aqui é por causa Não, da... Alex, mas é só eu que caio na live. O convidado não pode cair. Não, mas é por causa da posição do coisa aqui. Aí, pronto. Assim. Então, Alex, vamos pegar esse gancho aí que foi bem bacana. A gente, inclusive, Hum. tem um Novas Conversas, tem uma live com a Vanessa falando sobre TI. E a Vanessa deu altas dicas falando sobre essa questão do inglês, de manuais, de sistemas, igual a gente falando sobre trabalho ontem, Uhum. né, o novo profissional. Se você não souber mexer com o computador, se você não souber entender algumas palavras que os programas ainda vêm em inglês, né, tem muita coisa, tem muita ferramenta nas empresas que vai vir em inglês. Pela lógica, você não vai conseguir. Não. Né? E é fato, gente. Aí a Vanessa ainda deixou algumas dicas de mandar alguma coisa e você falou sobre isso. Quais? Porque quando você vai preencher seu currículo nesses aplicativos, né, e sites, ele já pergunta, tá escalado lá assim. São vários idiomas e você marcar quais você fala. Não inventa de falar que você fala inglês básico, não, que na entrevista vai se lascar, não vai, né? Vai ter o trouble para você. Empresas, elas utilizam um método de entrevista que chama-se OPI, né? Que é o Oral Proficiency Interview. Então, assim, quando você Hum, coloca lá o seu idioma, eles já te ligam, já começando a falar com você. Hello, how are you? What's your name? Where are you from? uau. Blá. Aí se você atende o telefone assim, oi? Hã? Hã? Você já se foi, Cuba? né? Ali você já se perdeu, né? Já acabou a sua, né? Já começou a primeira fase da sua entrevista ali, do processo seletivo, já era. Exatamente. Alex, custo-benefício, assim, você que tem muito tempo de experiência, gente, eu confesso que eu não sabia que era tanto tempo assim, tá? O quê? E tanto tempo que você já trabalha, é um professor de inglês, tanto tempo na área de educação, de, né, de idiomas, 10 assim. aninhos já.
Pois é. Ai, minha idade. Ah, credo. E o pior é que É, eu encontro aluno que hoje, assim, alunos que eram crianças quando eu dava aula, e hoje eu encontro alunos com filhos, crianças me procurando. Alex, dá aula pro meu filho, só que hoje, assim, eu não trabalho tanto mais com crianças, sabe? Então, assim, mas assim, filhos de meus alunos antigos que eram crianças, né? Nossa Senhora. Ai, que vexame, na hora que eu olho pra gente. boa noite, Aline, bem-vinda, minha querida. Aline, você não vai escapar de mim. Alex, vamos pegar esse foco que a gente já falou, foi muito bacana Ah, você ter falado desse ponto de algumas empresas, né, utilizar esse o PI. o BI. E vamos falar um pouquinho sobre os piores mitos Hum, sobre aprender inglês. Que isso foi, teve algumas perguntas, alguma que eu recebi, sempre que eu fiz uma formatação aqui, no manda ver. Pineirinha. Manda aí pra gente, o que, que você já ouviu? Quais são os piores mitos de aprendizado do inglês? Assim, na surpresa, deixa eu ver. Mito. Ah, eu lembro de um. Ah, Não, não vamos falar. Oi, mames. Gente, não é minha mãe, tá? É porque a gente trabalha na mesma empresa. ah, Né? E você sabe que eu sou uma pessoa muito fechada, que eu não converso, eu sou muito cango, né? Pronto. E pô, eu lembro que teve uma. A gente falou de alguns métodos. Eu conheci algumas pessoas que fizeram um cursinho durante 13 anos. Era um livro por ano. Viajaram para. Eu acho que foi para os Estados Unidos, na Inglaterra. Ficaram tão nervosas que elas não conseguiam pedir ajuda, ficaram perdidas, não conseguiam falar coisas básicas, né? Pedir água, socorro, segurança, elas não conseguiam lembrar. sabe, né? Embaixada, onde fica a embaixada? Então, assim, um mito assim, tem que ser um livro por ano. Já esquece isso, gente, não tem isso mais. De Deus, isso aí não existe não, tá? Igualzinho assim, ó, tipo, tem pessoas que com dois, não, com 4 meses, 6 meses, já falam alguma coisa, já falam bem alguma coisa. Gente, realmente isso é um mito, porque assim, quando você pensa, Carol, quanto tempo você levou para aprender e falar bem o português? Você não fala, Até hoje, você não não. falou em 2 meses, falou em um ano. Exatamente. Até hoje a gente Até aprende hoje. vocabulário. A estrutura da língua ela já tem bem enraizada, fonética, tudo isso. Mas vocabulário, a gente aprende vocabulário todos os dias. A língua, ela é mutável. Ela muda o tempo todo. Cada dia é uma coisa nova, né? A gramática, assim, coisas que estão sempre em movimento. Então, assim, a gente todos os dias aprende linguagem, Uhum. né? O inglês não é diferente. Óbvio que quanto mais. O inglês eu falo, Nossa é igual tocar Senhora. violão. É igual Opa! tocar violão. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Certo? Né, Letícia Reis? Hã? A Letícia Reis, aqui, ó, música, compositora, cantora de São Paulo. Você Ah, falou do violão, né, Letícia Reis? porque assim, ó, quanto mais você pratica, melhor você fica. Mas, ao mesmo tempo, quando você para, você esquece. Entende? Então, é um aprendizado constante e uma prática constante. Igual, muitos alunos falam assim para mim, professor, como é que eu aprendo? Será que se eu ouvir filme? Será que eu ver não sei o quê? Será que eu ouvir música? Hum. Faz o que você gosta. Ah, eu adoro músicas. Escuta. Qual música que eu escuto? Eu escuto o que você gosta. Certo? Eu não vou mandar você escutar a Madonna se você gosta de ouvir heavy metal. Só que com heavy metal, com certeza você não vai aprender inglês direito, porque eles não falam inglês direito. Tá? Então não adianta, certo? Então, assim, o tempo de aprendizado vai variar de pessoa para pessoa, do interesse e da prática de cada pessoa, certo? Do interesse e da prática de cada pessoa. Um outro mito também, Carol, que muita gente fala, criança aprende mais rápido, já que a gente está falando, Ah, é verdade. Era uma pergunta da próxima da lista. criança Era. aprende mais rápido do que adulto? Não. Mito. Isso não é verdade. Hum. Criança não aprende mais rápido que adulto. Mas por que eu pus meu filho no instantinho já estava falando? Por quê? O que será? Você consegue chutar o porquê? A sensação de rapidez é maior, por quê? Gente, o que é o vocabulário de uma criança? Ela repete, né, Maia, com mais É imperfeito. facilidade. Elas não têm vocabulário. Então,
o que a fala da criança não é complexa, ela não tem gramática ainda, ela não fala estruturas elaboradas. Nunca antes havia eu tentado fazer esse, não é? A gente fala assim, o adulto letrado, ele fala bonito, ele fala elaborado, a gente fala complexo. A criança não fala. Então, a criança fala aquela linguagem reta. E eu, quando eu vou ensinar, eu ensino como se você fosse criança. Você vai aprender reto. Você vai aprender a falar tá, 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 tá. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Porque é assim que é a língua. Ah, Com o tempo, você vai incrementando isso, jogando vocabulário, me incrementando suas estruturas gramaticais, incrementando seu vocabulário. Então, com o tempo, você aprende mais. Outra coisa, o que a criança faz o dia inteiro? Estuda. Só, não é? Então, o tempo de dedicar àquele idioma é maior para a criança. Então, a criança vê pouca coisa e tem muito tempo para estudar. O adulto vê muita coisa, porque a linguagem dele é mais complexa, ele quer falar melhor, né? Às vezes fala assim, professor, como é que eu falo assim a palavra rebuscada? Eu fala elaborada. Ah, é mesmo, é a mesma coisa? Uai, não é a mesma coisa em português? No inglês também é, né? Então, assim, às vezes a pessoa pensa numa forma mais trabalhada e no inglês ela sai mais simples, porque o inglês, eu brinco assim, tá? Que me perdoem os americanos, quem tiver assistindo. O inglês é uma língua pobre. O inglês é uma língua pobre. É aquilo assim, pronto, acabou. O brasileiro fala bonito, o português cria, inventa, né? A gente cria. Se a gente fala nós, qualquer coisa assim, tem várias formas de falar nós, eu e você. Eu e você, eu e você, nós. No inglês é só we. Pronto. Não tem jeito. Pode falar do jeito que quiser. Em inglês é we. Acabou. Não... Ah, mas não, é we. Pronto. Não tem outra. Não tem outra. Tá? Então, assim, essa complexidade da fala é que dá a impressão de que a criança aprende mais rápido, mas ela não aprende mais rápido. Até porque a criança tem eu esqueci agora como é que fala, chama fase crítica do aprendizado, né? A criança vagueia muito, a criança vagueia. Então, chega um momento, você pode ensinar o que você quiser com a criança que ela não vai aprender de idioma, tá? Então, assim, porque ela não está naquela fase dela de aprendizado. Então, dá só aquela impressão. Mas é mais por causa da complexidade do vocabulário do que do aprendizado em si. Mas aquele fator que eu falei lá atrás, a necessidade do adulto também faz. Se você é um adulto que tem necessidade de aprender o idioma, você vai se dedicar mais e vai aprender mais rápido do que um adulto que não se dedica tanto. Não, e é verdade. E a gente sempre cresce ouvindo isso, né, Alex? Não, porque eu vou colocar na escolinha de inglês, porque quando ele tiver 15 anos já vai estar falando, aí vai meio que bloqueando as outras pessoas, né? Me responde uma pergunta você. Essas escolas tradicionais de inglês, quantos anos uma criança fica nela? Nossa! 7, 8 anos, certo? Ela não fica igual um adulto, ele quer aprender inglês para ontem. A criança ela pode começar agora com 6, 7 anos, ela sendo alfabetizada. Com 7 anos, tem escolas que você ainda consegue dar aula para criança não alfabetizada. Mas crianças alfabetizou, ela entrou na escolinha de inglês, ela vai sair de lá só quando ela estiver terminando o colegial, sabe? Então, assim, ela vai ficar lá a vida. Justamente por isso, porque não tem o que ensinar para a criança. Então, ela vai sendo ensinada à medida que ela vai evoluindo como pessoa também, assim. Tanto na escola, quanto na idade dela, passando para a adolescência, tudo, né? Por isso. E assim vai essa coisa. Outro mito, você ainda falando dos mitos, né? Professor nativo é melhor do que o professor brasileiro? Essa é boa. Eu estudo tanto. Gente, mas eu quero fazer aula com o professor nativo. Mas eu não sei o quê. Carol, professores nativos 24 horas por dia. Qual a sua formação? Né? Qual a sua formação? Quer que uma pergunte? Bom, eu não atuo, né, mas eu sou formada em superior tecnológico em gestão de RH. Você fala que idioma? Você fala que língua? O Embromation. Não, você fala português. O português. Você pode dar aula de português? Você tem capacitação para dar aula de português? Entrar numa faculdade, num
numa escola e falou assim, vou dar aula de português. Não. Não é porque você fala português que você pode ser professor de português. Você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que se Exatamente. capacitar para ser um professor de português. A mesma coisa o professor de inglês. Não é porque você é nativo que você é professor de inglês. Tá? Não é porque você é nativo que você é professor de inglês. E outra coisa, uma vantagem que o professor brasileiro tem. E assim, já tem estudos de uma universidade da Inglaterra que já declarou que os professores brasileiros são os melhores professores de inglês do mundo. Por quê? Porque a gente conhece a nossa língua. Eu preciso comparar a nossa língua com a língua inglesa para eu saber traduzir determinados sentimentos, determinadas expressões. Sim. Tirar o cavalinho da chuva. O que é isso, tirar o cavalinho da chuva? Como é que eu vou traduzir isso para o inglês? Se eu não for brasileiro, eu não conheço essa expressão. Tira o cavalinho da chuva. Quer dizer, deixa para lá, esquece. Né? Pode tirar o cavalinho da chuva, pode esquecer, pode deixar para lá. Forget it. Certo? Forget it. Mas como é que um professor nativo vai explicar para um cara como é que fala tirar o cavalinho da chuva se nem ele sabe o que é isso? Entendeu? Não é? Então, você não tem como ensinar um idioma se você não domina o seu idioma, certo? Isso é verdade. O idioma, não o seu, desculpa, o idioma de quem está aprendendo a língua. Outra coisa também que é mito, fortíssimo. Morar fora, quem mora fora aprende mais rápido? Não. Gente, tem gente que mora 14, 15 anos nos Estados Unidos, na Inglaterra, sei lá na onde, e não sabe. Não sabe. Sabe por quê? Porque vive socado numa cozinha, vive socado num quarto de hotel, sabe? Assim, pintando uma casa, trabalhando trabalhando só, sabe? Você tá lá, não tá lá vivendo. Exatamente. Mas se eu fizer um curso aqui e for fazer um intercâmbio, aí você aprimora, porque você vai lá para estudar, você não vai lá para trabalhar. Você não vai lá para fazer outras coisas. Tanto que quando você faz um intercâmbio, eles tiram de você quase todos os... Tipo assim, você é brasileiro, então você não vai ficar onde tem brasileiros. Certo? Você fica onde tem chinês, japonês, indiano, coreano, não sei o quê. Pessoas que estão lá para aprender inglês também. Porque se você fica brasileiro lá, você vai falar português, porque você não vai falar inglês. E aí, o que acontece? A escola vai ser mal qualificada. E lá eles levam isso muito a sério. Olha, o Luciano Morgante está aí, meu amigo de infância, e meu oncologista. Me salvou, hein? Ó, o Flávio tá falando. O Alex é o melhor professor de inglês de Berlândia. Alex, lembrei de um mitão aqui. Tem que decorar todos os verbos. Nossa, eu acho que isso que me deu uma... Não, no passado tem. Porque se você não souber o passado do verbo, minha vez ele tá... Ai, Priscila. Ai, Alex, você não tá me ajudando. Não, vou fazer o seguinte. Eu vou... lembrei. Vi a Letícia aqui. Boa noite, Luciano. Obrigado pela presença. Eu vi a Letícia aqui, e vou tocar no ponto de música novamente, né? Porque quem canta na noite, gente, é músico, né? E a Letícia, Alex, ela canta metal, heavy metal, pop, rock internacional, tá? Gente, não é jabá, não, é só porque eu vou intercalar, assim, né? Porque é minha amiga e arrasa, não. E aí, a questão da dicção, né, que o músico trabalha muito e tal. E aí eu lembrei, a gente ia na escola, assistia os professores de inglês que davam a letra da música, lembra? Ia traduzindo. E, gente, uma que eu sabia de cor, era aquela era do Extreme, More Than Words. Eu sabia de cor aquela. Não, Carol, eu gosto muito de ir à praia. Nas quintas-feiras sempre tem show lá no praia, né? À noite. E uma vez eu fui num tributo à Madonna. Eu sei tudo de Madonna, eu sei a vida da Madonna de trás para frente, sei todas as músicas da Madonna, eu tenho todos os DVDs, os CDs, DVDs, LPs, recorte jornal, eu tenho o original, o roteiro original do filme Evita, que eu ganhei de um porteiro de um prédio quando ela estava gravando Evita lá em Buenos Aires, porque eu estava lá, sabe? Então, rapiei. Para.
A Você tem o menina foi roteiro. Eu vou na sua casa desse roteiro, bem. foi fazer um tributo à Madonna. Eu falei, eu vou, óbvio, né? Tentei. A hora que Até ela eu ia. começou a cantar, eu te juro, acho que ela cantou umas 3 músicas. Eu levantei e fui embora para casa. Eu falei, eu não vou ficar vendo ela passar vergonha. Certo? A menina não sabia a letra. Eu tenho um amigo, ele é cantor. Ele não fala inglês muito bem ainda. Ele está estudando comigo. Uhum. Mas todos os shows que ele faz, que ele vai cantar música internacional, ele chega para mim aqui, Alex, me ajuda, vamos treinar essa música, sabe? Ele sai impecável. Ou ele foi fazer Beyoncé, um tributo a Beyoncé uma vez. Ele, Uau. sim, ele ficou impecável na pronúncia, na entonação, na dicção das palavras, sabe? Então, assim, eu acho que isso chama-se comprometimento. Eu não sei, Sim. mas eu vou me preparar para fazer aquilo que eu estou me propondo, sabe? Depois eu procuro me aperfeiçoar. E eu vou estudar inglês, vou fazer, sabe? Mas, assim, é necessário a pessoa ter esse comprometimento, né, Carol? Porque a Não, gente não, e é verdade. tá Porque, por exemplo, como assim, eu estou sempre cercada de artistas, né? Cantores, compositores, atores, atrizes, produtores, assim. E não faça como a Carol, viu, gente? A Carol resolveu fazer uma live com um gringo. Ainda bem que o gringo falava português, porque eu fui correndo procurar umas frases pra falar com ele. Tá, essa live tá por aqui, mas foi muito legal. Alex, a questão é bem legal, porque tem muito músico que eu sei que vai ver essa live depois, que os meninos estão trabalhando. Ah, o inglês, o inglês para músico tem alguma diferença, assim? Ou não? É tudo igual, só vai depois você vai dar uma mudada, talvez porque a área de trabalho e atuação. também é uma coisa que, assim, o método e a metodologia que eu trabalho, muita gente, é uma pergunta muito recorrente. Alex, você dá aula para inglês business? Porque tem muita escola que Uhum, vende isso. Ah, faça o curso de business, faça o curso. uhum, Isso é, assim, até você linchado depois, mas isso é enganação, tá? normal. Existe um inglês específico para business, não existe um inglês específico para músico, um inglês específico para médicos, um inglês específico para não sei o quê. Não. Por quê? A partir do momento, na metodologia que eu trabalho, no momento que a gente está conversando aqui, qual que é a sua realidade? Se eu vou fazer uma aula hoje com o Luciano, por exemplo, ele é médico. O que vai ser a recorrência dos assuntos? O dia a dia dele. Então, nós vamos falar vários termos sobre medicina, vários termos Uhum, de biologia, de ciência, sei lá, vários termos que têm a ver com a área dele. Se eu for dar aula, o Bruno, que está aqui também assistindo a gente, né? Ele é de uma empresa de comércio, né? Ele trabalha na área de comércio. O que eu falo com ele? Né? Muitas coisas sobre a área dele, vocabulário das coisas dele. Sabe, então, assim, durante uma conversa, como é a aula de conversação, você vai conversar, você vai uhum. automaticamente utilizar coisas disso. Eu dava aula para uma menina em Bristol. Ela morava em Bristol, na Inglaterra, Ó, e eu dava aula para ela aqui no Brasil. Eu falava para ela, mas por que você vai fazer aula de inglês aqui? Faz aula aí. Tem vários cursos top aí. Alex, aquela história. O professor brasileiro ensina melhor que o professor inglês. Sabe? Porque você sabe fazer aquele entrosamento. E ela trabalhava em hotel. Ela era chefe das camareiras do hotel, né? hum, Falava, adivinha? Roupa de cama, equipamento de varrer, de trabalho, pá, mop, vacuum, sei lá, aquelas coisas. Tudo que ela utilizava era o dia a dia dela. Então, o vocabulário que eu utilizava muito na aula era esse. Mas não quer dizer que eu não usava outros vocabulários, né? Igualzinho, eu uhum, tenho um método onde eu tenho uma aula dirigida. Ó, nós vamos ver isso, isso e isso hoje. Nós vamos treinar isso, isso e isso hoje. Então a gente vai treinar aquela coisa da aula. Porém, no seu dia a dia, é só você jogar o que você aprendeu para as palavras. Aí é questão de vocabulário. sim. Vocabulário, o aluno mais me ensina do que eu ensino a ele. Por quê? Como é coisa da área deles, eles é que me demonstram. Às vezes fala assim, professor, como é que fala tal coisa? Aí eu traduzo, aí ele fala assim, não, mas aqui a gente usa assim. Ah, então é assim. Então não é do meu jeito, é do seu. Então é assim que você vai usar.
Porque é o que vocês usam aí no dia a dia. Então, se você, um agrônomo, fala com outro tal palavra, é essa que você vai Uhum. entender. Porque não adianta É, eu falar uma outra palavra que não tem, né? Que não vai ser usada. Então, você tem que usar a que é do seu dia a dia. É essa palavra? Então, é isso que nós vamos usar. E eu aprendo, porque aí na hora que um outro agrônomo me pergunta, eu falo, você ah, já sabe. fala assim, ó. Né, Alex, e como a gente está conversando muito no Novas Profissões sobre qualificação, né? Então, gente, a gente já falou, o inglês ele já é obrigado. Então, eles não vão te perguntar se você fala o inglês, né? Exato. Dependendo da vaga que você for concorrer, do cargo na empresa, se for Uhum. essas empresas assim, startups, por exemplo, o inglês já é obrigado. Não adianta você querer ir trabalhar numa empresa de startup sem falar inglês. Não adianta, gente. É o Existe. mínimo. Quem quer fazer, por exemplo, chegar um, um PhD, por exemplo, eu quero fazer um mestrado fora, você vai ter que ter inglês. Uhum. A Ana Paula fez uma pergunta ontem, Hum. eu não esqueci não, viu, Mams? É que ela tem um filho, acho que de 10 anos, né? E Ah. ele quer muito aprender inglês, e ela falou assim que ele joga bastante. Dá para aprender um pouquinho alguma coisa nesses joguinhos? Porque eu vi um jogo uma vez, Alex, que eu fiquei encabulada. Os Então, tá. meninos não sabiam nada, ele era tudo em inglês, eles tinham colas Uhum. assim, de códigos no papel. E, sim, aí ela até perguntou, né, alguma dica, alguma sugestão para se realmente ele poderia realmente estar aprendendo alguma coisa sem ele saber. De tanto ele jogar esses joguinhos que ele está Aprende, sem saber. aprende sim. Só que assim, aí mais uma vez é o que eu te falei, ele aprende vocabulário ou frases feitas, né? Ele não aprende Uhum. a falar o idioma, ele aprende frases, que são aquelas frases que ele vê toda hora lá, joguinho. Eu dava aula para dois aluninhos agora, até recente, um de 8 e um de 13, eram dois irmãos, né? Eles, assim, às vezes eu falava algum vocabulário, aí eu falava assim, ah, no Free Fire fala isso mesmo, é desse jeito aí mesmo. Sabe? Então, reconheciam o porquê. Mas do Free Fire para a vida, eles não conseguiam utilizar. Mas eles conseguiam Uhum. reconhecer da vida para o Free Fire. Porque a hora que a gente estava na aula, falava alguma coisa, e falava assim, ah, é mesmo, usa assim, assim, assado na hora lá, não sei o quê. Sabe? Eu nem sabia que era Free Fire. Então, quer dizer, eles ensinavam, igual eu tô te falando, eles é que me ensinavam vocabulário. E eu ensinava, eu os ensinava a usar aquele vocabulário que eles tinham conhecimento, né? Porque eles Eu, sabiam palavras ou frases, né? Alex, eu ouvi de um. Pera, eu acho que ele é alemão. O Mike, e ele falou assim uma vez. Não, pelo menos essa parte eu entendi, tá? Ah, que o professor de inglês brasileiro e a gente que aprende o inglês aqui, a gente aprende o inglês bonito, correto. Que geralmente lá fora fala muita gíria. Carol, Então ele falou assim que às vezes ele ficava um pouco perdido quando ele estava aprendendo o inglês. mesma coisa da nossa educação formal. Você faz um curso de inglês para você aprender formalmente, porque a escola, ela, Uhum. por obrigação, te ensinar a falar correto. No português, você aprende: iremos visitar a nova fábrica no próximo mês. Ó, nós vamos lá na fábrica o mês que vem. Entendeu? É a mesma coisa. Na escola, você tem educação formal. No português também. Você aprende a falar corretamente. Só que a hora que você sai da sala de aula, você não fala daquele jeito que a tia Beth te ensinou. Certo? A tia Beth te ensina um negócio lá, você sai na rua, você vai falar de outro jeito. Você vai falar de outro jeito. Não é Ou você seja, falar. Não é você falará de outro jeito. Você vai falar de outro jeito. Entende? Então você tem a norma culta e uhum. a gramática normativa e a gramática descritiva. Certo? A gramática normativa você aprende na escola. A gramática descritiva é a que você usa. É errado eu falar assim, nós foi lá ontem? Não. Não, porque você comunicou, você criou um elo de comunicação, então você falou certo. Você não falou culto, mas você falou certo. Entendeu? A mesma coisa no inglês. Muita gente fala assim: nossa, Alex, professor, eu fui para os Estados Unidos. Nossa, eu não entendia o que o povo falava comigo. Eu falava, não importa, mas você conseguiu falar com eles? Consegui. Pronto.
Pronto, resolvido. Por quê? Porque você só vai entender o que que eles falam com você se você morar lá. Certo? Assim, eu falo assim, não é nem se você morar lá, tô até exagerando, não precisa disso, mas eu falo assim, com uns 3, 4 dias, o seu ouvido acomoda, você começa a reconhecer. Só que se você for sem saber falar nada, aí você não vai Aí, entender nada mesmo, sabe? Agora, se você é, sai daqui falando algo, você chega lá, você só precisa treinar esse aqui, ó, o ouvido. Você não precisa treinar a compreensão. É a mesma coisa, Carol. Já foi pro sul? Ou não, ainda não. pro Nordeste? Ah, sim, sim, Nordeste já. Rapaz, eu tô... Você chega lá, que língua que eles falam lá no Sul ou no Nordeste? Português. Português. Mas você chega lá, Hum, você não consegue entender logo de começo. Porque você não está acostumado àquele som, àquela sonoridade das palavras, algumas gírias, algumas expressões locais. Mas com 3, 4 dias, você está lá, uma semana que você passa, você já volta falando igualzinho. É, o sotaque é loucura, né? Você vai pro Rio de Ah, Janeiro, você volta falando carioca, você isso. fica, vai pro norte, vai ali pra Porto Seguro, volta Emanuel tem falando. comigo, que eu morava em São Paulo. Aí eu falava, quando eu morava em São Paulo, eu falava que eu morava no limbo, né? Porque eu vivia no limbo. Porque lá em São Paulo, quando eu conversava, todo mundo falava assim: Nossa, você é mineiro, né? É, Sou. Aí eu chegava aqui, o povo falava assim: Você é paulista? Eu falava: Não, eu sou então, mineiro. Mas aquele mesmo sotaque que eu falava aqui, eu falava lá e o povo via que eu era mineiro. Entende? né? Aí, só que assim, aí hoje, beleza, eu tô aqui, eu falo porta, porta, torta, porta, né? Fecha a porta que essa mambaia tá torta. Só que quando eu começo a falar com algum amigo meu de São Paulo, o Emanuel fala, ih, olha lá, você já tá com sotaque. Porque a hora que eles começam a falar, eu começo a falar igual, entende? É Aí, automático, né? meu, Não começa tem como. assim, aí a gente vai, depois vê o que que faz, sabe, mano? Então, eu não sei. Então, assim, mas por quê? Quando eu tô falando com meus amigos de lá, sabe? Aí meu sotaque volta. Mas o sotaque que eu acho que é paulista, porque não é, sabe? Não Porque todo mundo chega a sabe ser. a mesma coisa. Quando você chega aos Estados Unidos, você vai falar aquele inglês que você aprendeu aqui, quando você chega lá, você vê que não é bem assim que você fala na rua. Mas todo mundo vai te entender porque vai olhar para você e falar assim: puta, aquele cara fala inglês direitinho, hein? Uhum. Aí solta aquele Where are you from? Mas assim, então, toda educação é para você aprender formal, a parte formal da língua. O português você aprende a falar na escola, o inglês, o português formal. No Uhum. aula de inglês você aprende a falar o inglês formal, né? É, Aí, Alex, aqui, antes dessa questão que você estava falando do aprendizado, né? Aqui, ó, lembrei de um. Ah, você tem que pensar em inglês o tempo inteiro para você falar o inglês. é outra controvérsia. É outra controvérsia. Você não consegue. Isso assim, já tem estudos, tá? Isso não estou falando da minha boca, não é só da minha, Uhum. tá? Estudos já mostraram que não tem como você pensar a não ser que você pense na sua língua materna. Não existe como você Hum, pensar. O que que é fluência? Eu falo isso para todos os meus alunos. O que que é fluência? Quando você consegue pensar em português e falar inglês tão automático, quer dizer, aquilo que você pensou, você consegue passar para o português, para o inglês tão automaticamente que você atinge a fluência. Então, a sua fluência vai incrementando à medida que você pratica. Isso é treino. Quanto mais você treina, mais rápido você fica, mais automático você fica. Mas, quando você esquece a palavra em português, você não lembra ela em hum, outra língua no mundo. Você pode ser. Não, ou você pode falar assim, ó, você pode falar lascou. russo. Você pode falar russo fluente. Se você esqueceu que você quer falar em português, você não vai lembrar em russo, italiano, alemão, chinês, japonês, em nada. Porque o seu cérebro ele vai buscar na sua língua mãe, certo? Então, assim, isso é um assunto que Hum, muita gente fala assim, ah, é porque tem que pensar em inglês. bacana. Quando que eu vou pensar em inglês? Tem pessoas que defendem isso. Eu, na minha prática, na minha Experiência toda, né? experiência toda que eu tenho, e não só experiência, vários cursos que eu já fiz, vários, o quê? Você sabe Hum, que não tem jeito, sabe? Assim, que não acontece, né?
Isso não acontece, certo? Ó, a pergunta. Oi, Piponis! Eu tô usando esse A Piponis dele. Ó, a Olivinha é uma grande amiga minha, esposa do meu aluno lá de Foz do Iguaçu, que mora na Argentina. Ó, a gente tá com pessoas aqui de tudo quanto é lugar do Brasil, adoro. Eu acho que entrou um gringo aí, não tenho certeza. A Paula tá perguntando assim, Alex, podemos treinar assistindo filmes? Uhum. É aquilo que eu falei agora há pouco. Tem pessoas que gostam de filme. Ah, boa pergunta essa. Podemos treinar assistindo filmes? Sim, podemos. Assistindo filme, ouvindo música, vendo seriado. Uhum. Eu aconselho muito meus alunos a assistir sempre aqueles reality show. Irmãos à Obra, aquelas coisas de cozinha. Hum, Sabe por quê? Porque é o inglês mais do dia a dia, sabe? Não é inglês de script. O filme é o inglês de script, certo? Ah, mas eu quero assistir filme. Perfeito, perfeito. Faça isso. Alex, eu vou usar o filme em inglês e a legenda em português, ou o filme em inglês e a legenda em inglês, ou o filme em português e a legenda em inglês? hum. Faz. Aí volta também naquilo que eu falei. Você já fala inglês bem? Então, inglês, tá? Ou sem Ah, legenda, ou inglês. Você ainda não fala inglês bem? Inglês, o som em inglês, a legenda em português. Por quê? Ó, também não vou apanhar depois dos outros, hein? Às vezes tem algum eu te parceiro defendo. que vai me bater. Por Eu sou quê? a primeira a correr, mas tudo bem. Porque na hora que você escuta alguma coisa lá que você não entendeu, gente, é automático. Nosso olho cai bem na palavra. Ah, então é aquilo ali, ó. Quando a pessoa fala startup, é aquilo ali, ó. Ah, é inicial. Ah, entendi. Ah, quando a pessoa falou lá give up, ah, é aquilo, é desistir. Entendeu? O nosso olho vai automático, porque assim, o nosso cérebro, ele é tão inteligente, a gente é tão inteligente, nós somos tão perfeitos o nosso funcionamento, que a gente, quando você assiste o William Bonner lá falando no Jornal Nacional, se eu pergunto para você assim, nossa, o que que o Bonner acabou de falar, Carol? Você não vai me falar, ele falou assim, hoje todos os moradores daquela... Não, você vai falar assim, ah, ele tá falando que o povo lá da cidade caiu a barreira lá. Mas eu falei, não, mas Hum, quais as palavras que ele usou? Você não vai saber. Porque você não prestou atenção em palavra por palavra, você prestou atenção no contexto. A mesma coisa contexto. com a gente assistindo um filme, a gente assistindo um vídeo, assistindo uma música, viu, Paulo? A gente vai entender o contexto, o geral. Se a gente quiser detalhe, o nosso cérebro vai perceber e vai falar assim: nossa, mas ele falou uma palavra que eu não entendi. O seu olho vai direto Hum. na palavra. Isso aí é batata, tá? É batata. Por isso que eu sugiro sempre a gente assistir reality. Eu gosto muito de reality. Então, Ah, assim, eu adorei a dica, Alex, eu vou daquele aprender. negócio de cozinha, porque, assim, engraçado, porque eu já vi muita gente, ótimo, muitas pessoas que fazem curso de idiomas, não só de inglês. Eu tenho amiga que morou muito tempo na Bélgica, que fala francês, aliás, ela aprendeu cuidando de crianças, daí, ó, tá vendo? Aham. E, eu conversando com um colega, há um tempo atrás, o Bruno, e ele pegou e falou assim, que ele tinha aprendido a pedir comida em Ah, inglês. Eu falei, nossa, pior, ele falou, não, foi pior que eu acho que eu não sei. Porque a gente, às vezes, vai ver uma coisa, começa a estudar, porque assim, eu começo, paro, que eu quero fazer 200 mil coisas, né? Você já viu, filho de Oxóssi é o cão, né? E aí, e aí eu falei, não é Bruno, é verdade. Como é que eu vou pedir minha batata frita? Preciso aprender logo. não, E isso. assim, e é legal essa dica que você deu, porque às vezes assim, um seriado, eu vi o quê? Vou fazer um jabá. O Uhum. Friends, né? A reunião do Friends. E eu tava tão assim, prestando atenção assim neles, tal, que eu falei, vai, peraí, eu tava entendendo muita coisa. Ainda assim, eu falei, pô, eu entendo bem, agora não manda eu falar, não. Tem que Mas trabalhar a conversação. é isso que eu falo. Mas você sempre assista o que gosta, tá? Gosta Uhum. de reality? Beleza, mas qual reality? Ah, eu gosto de construção, eu gosto de comida, eu gosto de, sei lá, de decoração. Assiste o que você gosta. Automaticamente, aquelas palavras, gente, e outra coisa, tá? A gente, assim, dependendo do grau de instrução da pessoa, você conhece, tipo, 4, 5 mil palavras. Seu vocabulário vai para 4, 5 mil palavras. Uma pessoa que tem um grau Uau. superior. Um grau superior.
Uau! Mas você não usa mais do que 500 no seu dia a dia. Porque você conversa com as Hum, mesmas pessoas todos os dias as mesmas coisas. Então, o seu é verdade. vocabulário fica muito restrito. A gente não amplia o nosso vocabulário, sabe? Por isso que a gente está sempre aprendendo a novos vocabulários. O vocabulário, a gente aprende sempre, certo? Aprende toda hora, o tempo todo, né? O cérebro não para, né? É o tempo inteiro aprendendo, assim. Alex, aqui, eu adorei, cara. Não, eu tô chocada, Ah, sim, sabe? Desse negócio da Madonna, sabe? Eu lembrei até que eu emprestei uma revista da Madonna. Foi assim, eu queria escutar o CD da Madonna, que eu não tinha, que era o ah, Secrets, que eu adoro aquele CD. E emprestei a minha revista. Nunca mais ouvi a revista e ainda devolvi o CD. nossa, Que raiva, gente, adorei. a Britney, a Alex, Madonna, nossa, quase. pô, cara, eu adorei as dicas, assim, né? Praticamente foi uma aula, hein, gente? Vocês estão me Oi, Ed. devendo. Edna, Vocês tá. estão me devendo, hein? É praticamente uma aula aqui. Meu querido, você tem alguma. Damasceno tem que vir fazer aula, hein, Damasceno? Ó, o professor cobrando. Alex, eu Vai lembrei. lá. Você estava falando dos bloqueios que às vezes acontecem na escola. E realmente, um colega acaba né, fazendo aquele bullyingzinho, criticando, gozando. Porque a gente sempre respondia, né? O I'm here, né? Eu adorava essa, ou present. E aí, na hora de falar, às vezes o professor também não estava cansado, alguma coisa assim. Sempre um falava de um jeito. E realmente, eu lembrei aqui que tinha uma pessoa que ela não entrou na live, mas ela adorava criticar a gente. Aham. Quando a gente ia falar da presença em inglês, né? Porque era bacana. Falei, eu aviso para todo aluno meu quando vai começar. Olha, eu tiro sarro mesmo, tá? Meu querido, Ah, algumas considerações finais que você quer deixar, que você quer falar? A Edna falou. Relaxa, Edna, vai ficar gravado. Eu espero que dessa vez fique gravado no Instagram. só falar que o idioma, o inglês é sempre importantíssimo, né? Hoje não deixou de ser diferencial, voltando aquilo. Todo mundo Uhum, sabe que na vida adulta o inglês ele é essencial, ele é primordial. Não há como você se virar sem inglês. Você até se vira, mas você não consegue progredir muito não, né? Porque tipo assim, às vezes a pessoa já tem atingiu um patamar alto numa empresa. Mas ela sente falta, porque ela fala, mas eu não sei falar inglês, mas a empresa me cobra, eu preciso, eu me cobro. Nossa, porque às vezes eu vou pegar um material, eu vou fazer uma coisa, vou fazer outra, eu não consigo, eu tenho sempre que pedir alguém para fazer para mim, sabe? uhum, Acaba que, principalmente, igual eu te falei, o público que eu trabalho são pessoas que gostam de ter esse domínio e precisam ter esse domínio de si. Né? Então, assim, essa dependência de outra pessoa por causa de um idioma causa, assim, às vezes não um problema na empresa, de forma alguma, porque tem empresa, uhum. você tem outras milhares de capacidades a mais do que só o inglês, mas o inglês você consegue se virar. Mas, assim, a pessoa mesmo se sente, puta, eu preciso, né? Eu quero ir atrás e vou atrás. Então, bora lá, né? E o mercado de trabalho também, né, Alex? Ele é muito amplo, né? Por exemplo, você aprendendo inglês, além da área que você trabalha, tem a parte de tradução de livros, né? De É, tradutor que que e tem um nicho muito grande. assim, eu tenho muitos alunos também, assim, igual eu te falei, que às vezes nem estão preocupados, igual tem donos de empresa que viram para mim e falam, não, eu não quero inglês para mim, eu quero inglês, não quero inglês para o trabalho, eu quero inglês para eu poder ler uma revista, assistir um filme, Uhum. viajar, né? É mais uma independência mesmo, é uma coisa, eu não consegui fazer quando criança, hoje eu quero, sabe? É uma realização pessoal mesmo, né? Muito. A gente acaba voltando, igual ontem, quando eu falo, olha, gente, o que que te impede de você aprender alguma coisa, de você fazer algo novo, né? Que a live de ontem foi meio que uma aula, né, de mudança de hábito, é você. Se Tá. você não querer, se você não começar, não dar o primeiro passo, falar assim, não, eu vou aprender, eu quero, você não vai sair do lugar. Então não adianta, você pode gastar o que você quiser, você pode fazer, não vai sair, né? Vai sair, Meu, né? Não tem como, assim. Ai, Alex, muito eu obrigada. que Sei que você tá agradeço. você tá cansadinho, hoje é Hoje eu trabalho. sexta-feira. Ó, Nossa, você nem me fala. Eu queria muito te agradecer por ter aceitado esse convite. aham. Precisando é só. Para trabalhar como tradutor, sim, Paula. Não só tradutor,
de livros, como também você... Ah, tá. Como também você pode trabalhar como intérprete, né? Que tem, às vezes as empresas contratam, né? Olha, tá vindo empresários de outro país, talvez eles não falam, você tem que tentar. Aí entra aquela outra questão, né, Alex? Não só o inglês. Porque Exato. se você for contratado, por exemplo, igual aqui em Uberlândia, a gente tem empresários da Alemanha, do Japão, do mundo inteiro aqui. Né? Às vezes você está andando na rua aqui, você escuta os próprios, infelizmente, né, os exilados que tiveram que fugir para cá, né, devido à guerra no país deles. E é incrível, assim, que eu parei para conversar com o vendedor. E ele Aham. pegou e ele tinha 3 faculdades, ele Aham. falava o dialeto da comunidade lá da região dele, ele falava o dialeto deles, ele falava o francês, né? Uhum. Porque ele veio daquela região de Angola, se eu não me engano, que ele me falou. Ele falava o dialeto deles, o francês, o inglês, e estava aprendendo o nosso português aqui. Mas Né? Então, assim, a gente tem aqui, infelizmente, muçulmanos, né, que tiveram que vir para cá, que foram, né, que recebidos aqui no país. Então, assim, quando você vê, você tá ouvindo assim um francês, você ouve um. Então, assim, eu acho bacana. Peraí, Alex, uma pergunta aqui. hoje Peraí, deixa eu voltar. Deixa eu fazer um jabá aqui, ó. O Lucas é o responsável pelo meu cabelo maravilhoso, ano, né, Lucas? Tá perguntando quanto tempo que uma pessoa que não Isso. sabe falar nada leva para aprender inglês. Então, é igual eu falei, depende de método, Uhum. metodologia e dedicação, tá? Eu, Alex, garanto, vou fazer o meu jabá agora, hein? Garanto, né? Adoro. Igual aquelas moças ali da Monsenhor, satisfação garantida ou dinheiro de volta. É assim. Lucas, garanto que com uns 4, 5 meses você está falando bastante coisa. Não está falando igual nativo, óbvio, porque igual nem português Uhum. fala em tão pouco tempo assim. Mas assim, você está falando muito bem, ok? É isso. Nossa, legal. Oh, gente, muito Bruno, obrigada obrigado. Lucas, pelos feedbacks. Eu ia falar agora, assim, muito bacana. Paula, espero que tenha respondido as suas dúvidas. Eu espero que o seu rapazinho aí se interesse mais, consiga. Alex, muito obrigada, de coração mesmo, meu irmão. Gente, o Alex é meu irmão de axé. Eu o sou toda Lucas metida com também, esse viu? negócio. O Lucas. Olha só. Ah, a Paula também. Agora mesmo a gente vai ser linchada. Aí eu vou tirar minha live do ar, porque vai falar que é praticamente um nepotismo religioso. Muito obrigada, meu querido. Tá bom. Obrigado ao nosso gato por ter liberado você para fazer essa live comigo, né? Mas eu fiz com ele primeiro para não dar briga, Tá bom, tá bom. né? É, eu vou deixar para vocês o meu axé, o meu namastê, meu amém, salve Deus. Capirotos, né? Porque não tem como. Tem que... Alex, muito obrigado. Gente, tá. Foi o seguinte, o Alex, a gente vai pensar aqui, como que a gente vai fazer o sorteio do desconto para Quem Paula? participou da live, né? Hum. E a gente faz um descontinho aí. Para fazer curso individual, eu dou uns 15%, 16%, vai. Que arredonda o valor. Então olha só, vai valer só para quem chamar o Alex agora. São o quê? Vamos dar 10 minutos para quem chamar o Alex agora. Quantas horas aí? Vamos ver aqui. Não é aluno, viu? Carol, que Ai, é peraí que eu isso? caí. Alex, ó, são 9h15. Até 9 e Se eu meia, não vai. Até 9h30, hoje, 4 de fevereiro. Vocês vão ter 15 minutos para chamar o Alex Eu saio Inbox e garantir. E garantir o desconto no curso de inglês com ele. aluno, Top, hein? tá? Aluno, hein? É porque eu já dou desconto. Fechou? Gente, Amor, muito tchau. obrigado, meu querido. Proteção para todos, saúde. Bom final de semana para todo mundo. Beijo, Beijão. tchau. Axé, Paulinha Motubá. Ou monta um bar também, tanto faz. Não dá nada. Assim. Tchau.